E aí vamos falar então do terceiro ponto dessa conversa, que é o tal do ambiental. O que a gente fala é o nome da associação, Associação Ambiental. E o que vocês fazem? Ambiental. E o que é isso? E às vezes, o que é esse tal do ambiental? O nome anterior da associação era Associação Cultural Brasil-China. Mas o mestre, depois de um tempo, olhou e falou: mas não é só Brasil e China. Como que o Equador vai entrar nessa história? Aí mudou o nome para... O Suriname, Angola, Por causa do Vitor, hein? Rússia, Polônia, Portugal, França, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala. Como que eles vão participar dessa conversa que a gente quer que se expanda? Então, mudou-se o nome para Associação Ambiental. Foi bom, mas agora a gente tem que continuar a assimilar, entender por que é ambiental. Nunca, ou melhor, a gente não é uma escola de Tai Chi Chuan. As pessoas que vêm aqui, elas vêm fazer uma prática para a saúde. Eu não quero me tornar um mestre de Tai Chi Chuan. Eu não vou me formar um profissional de Tai Chi Chuan. Eu quero trabalhar a minha saúde, conhecer gente bacana, gente legal, gente com quem eu possa conversar e realizar coisas juntas. E o ambiental, onde é que entra isso? E quanta coisa acontece aqui nessa praça? A gente tem meditação, cadê o mestre Antônio Prates que nos apresentou tão bem a atividade que ele faz? Começa com uma meditação, depois um pouquinho de Qigong, um pouquinho de alongamento e mais pra frente a gente faz o Tai Chi Chuan. Automassagem também. E as outras coisas que acontecem nesse espaço, que a gente pode falar que é quase mágico, que é a PHU. A gente tem yoga, ali naquela plaquinha de madeira, tá no fundo daqui. Cadê o grupo? Tá ali. Então já está acontecendo. A coisa que acontece aqui na PHU e não tem a ver com a ABT. A PHU é um espaço onde acontecem coisas fabulosas. O pessoal do Colégio Militar que está ali do outro lado. Uma outra coisa acontecendo na PHU, na Praça da Harmonia Universal, onde tanta coisa bacana e mágica acontece. Gente jogando basquete, gente jogando bola. Tem a turma da academia que vem aqui aos sábados fazer treinos de corrida. Famílias brincando, olha só aqui. Paraíso na Terra. Paraíso na Terra. Que é o que meu pai sempre fala, vamos transformar o planeta no paraíso na Terra. Sim. E se a gente tivesse uma máquina do tempo e voltasse até 1974, quando mudamos aqui para essa quadra e meu pai olhou e essa calçada não existia, era de terra. E daqui para cá era a vegetação natural, cerrado, mato, árvores tortuosas, tinha uns saruês, tinha um monte de bichos por aqui. Aqui também não era um gramado, era mais um pedaço de cerrado. E a parte do lixão era onde? Aqui, como tinha uma população aparecendo, crescendo rapidamente, e a população produz lixo. Onde é que a gente tem esse lixo? Se o serviço de coleta urbana não dá conta. Amontoava lixo, tudo quanto é tipo de lixo aparecia aqui. E as pessoas foram transformando esse espaço. Não só o Mestre U, não só a BT, as pessoas envolvidas por um clima de atividade aqui. Algo que começou, e aí a gente vê outra mágica acontecendo, que é uma ação repetida transformando o ambiente. E essa ação repetida, às vezes deixa de ser provocada por alguém. Ela está lá, cria-se um clima, uma vibração diferente nesse lugar. A pessoa chega e ela quer fazer algo positivo, porque ela vê coisas positivas acontecendo. O que isso tudo tem a ver com ambiental? Não se preocupe, o silêncio faz parte da conversa. Total silêncio. Eu estou há algum tempo tentando entender o que é o Tao, o que é o Dao, né? Um dos jeitos, né, que eu observo, né,
se o Dao é o caminho, né? E é o caminho de uma vida com propósito, né? Então nisso cabe muita coisa, né? Mas tem outras coisas que não cabem, né? Tem outras coisas que não cabem. Então, being, né, do inglês, né, ser, né? Então, eu ser, né, nós sermos esse caminho bom, esse caminho com propósito, né, que transforma nossas vidas. Então, é um nome muito auspicioso, né, para nós termos como o nosso, né, nosso timão, nosso leme, né, aquilo que nos leva a caminhar. Ele sentou para ficar em silêncio. Aí, ó. Não, você vai ficar aí. Olá. Eu acho que o vital é isso aí, assim, essa integração mesmo. Eu acho que às vezes a gente fica muito voltado pra gente mesmo. E às vezes é preciso, né? Mas às vezes, né, se voltar pra gente, a gente também pode abrir os gêneros, né, pra outras possibilidades. E o tal, a gente pensa em dualidade, né, no tal. Mas talvez essa dualidade gere muito mais coisas. É isso. Acho que ele quer falar também. Já falou. O que está acontecendo aí? Fica aí. Essa questão, né, que está sendo discutida agora, né, do Bintal, né, também é uma coisa que me sempre mobilizou, né, e me trouxe uma certa, não chega a ser uma perplexidade, mas um questionamento, né. Eu mais ou menos peguei ainda a associação quando ela chamava Associação Brasil-China, né. Era a Associação China Cultural Brasil. Cultural Brasil-China, CPQ. Né? E aí virou Associação Bintal, né? Eu lia assim como sendo o tal, né? Sendo o tal. E o Vitor agora estava falando sendo o caminho, né? O tal como vendo como o caminho, né? Sendo o caminho individualmente e aquilo sendo o caminho, e nós sendo o caminho, eu sendo o caminho, né? Enfim, são questões que nos deixam, né, questionando mesmo essa natureza do tal, né? Desse caminho, né? Essa coisa do movimento, né? Da coisa que não cessa, que a gente não tem um domínio, né, mas tem uma direção. Então, eu vejo aqui a nossa prática sempre como uma coisa de sendo o tal, sendo being, né, em inglês, né, being, ser, to be, né. Quando a gente pratica, né, quando a gente está aqui, né, eu sinto assim como se isso fosse um momento das nossas vidas, né, onde a gente dirige uma atenção e, logicamente, a gente quer que isso faça parte do nosso cotidiano, isso faça parte das nossas relações, né? Mas é aqui que a gente tem exercitado isso, né? Com esse acolhimento dos nossos irmãos aqui, né? Dos nossos parceiros de prática, né? E, especialmente com a presença do mestre, né? Que é assim, primordial, né? Quer dizer, o mestre dá uma unidade a esse caminho, né? Que a gente está tentando seguir
conseguir fazer, traçar também, né? Enquanto a gente vai seguindo, vai traçando esse caminho, né? E a consistência dessa mestria dele, né? Eu costumo falar isso, né? A gente às vezes está aqui, faz uma prática, né? Fica dedicado, e aí de repente a pessoa some, né? E não está mais, e você fica meio, né? Saudoso e triste, porque e o mestre não, né? Essa coisa constante, né? Essa permanência, né? Que dá uma certa perenidade, né? Esse caminho, né? Assim, a gente acredita, né? Que ele vai poder se manter e se construir, né? Digo se perpetuar porque o tal mesmo diz que nada tá, né? Enfim, gente. Eu, além de tudo, gosto muito da leitura dos mestres do Tao, né? Einstein sabe disso, né? Assim, não só do Lao Tse, mas do Chuang Tzu, principalmente, que eu acho muito engraçado também, usa muita ironia, né? Nos textos dele. Mas do Tao Te Ching, né? Eu sempre prezo muito aquela primeiro verso, né? O tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Então, cada um tem que ir atrás disso, né? E eu acho que aqui é um bom lugar para a gente se questionar e entrar em contato, né? E podendo se dizer internamente, que diabo é isso? O que é esse negócio de tal? Enfim, é isso. Bom dia a todos. Você não, mas eu ouvi vocês aqui, ouvi vocês. E o tema agora é associação ambiental, não é isso? É ambiental, né? Então, o que acontece? É algo impossível, eu acho que nessa vida a gente entender esse nome aí, porque o tal, enquanto estiver no corpo, vai ser difícil saber o que é tal. E ser tal é pior ainda, né? Porque só talvez o tal saiba o que é ser tal. Então é algo que tipo, ele é como se fosse uma catapulta de algo que seja bom, né? Mas entender, racionalizar isso. Enquanto eu tiver um cérebro, eu acho que para mim vai ser impossível entender o que seja esse nome. Mas é um nome. E ouvindo vocês aqui anteriormente, eu fiquei pensando, porque na época assim, meu nome, qual é meu nome? Ed, né? Mas deve ter uns 200 mil Eds por aí, né? Então só o nome não define a pessoa, né? Antônio, Terezinha, aqui. E assim como o nome não define aquilo que é, o nome é apenas um rótulo, né? E nesse caso da associação, eu até lembrei de uma passagem do Tao Te Ching que diz mais ou menos assim: quanto mais perto, mais longe. Ou seja, quanto mais eu quero me aproximar de uma definição, mais eu me afasto. Porque a mente é que está entrando no circuito, que é praticamente aquela roda girando. Se a roda gira é porque existe um vazio. Senão, né, se existe uma parede, existe uma porta, senão a gente não atravessa. Não tem como, você tem que ver os vazios. E aí acredito que seja um pouco de presunção querer entender algumas coisas que a gente quer. E fica, né? Eu falo o tempo todo no leque, a nossa mente às vezes quer demais e não é para querer, né? Não é para querer, porque isso não é para nós. Então acredito que a questão do ambiental, a gente precisa refletir se de fato a gente tem capacidade de entender o que seja isso, enquanto a gente esteja no corpo. Mas assim, mais do que uma definição, acredito eu, é que vale o que é. Porque a gente fala assim, qual é a história dessa pessoa? Né? Qual é a história da associação? Qual é a história
no caso do ambiental, sendo uma associação. Que no caso é o Big Bang, né? É aquilo que inicia. Como é que se inicia? Aí se iniciou. Então, o mestre Wu teve esse insight lá longe, né, com todos ali, e aquele insight gerou um algo. E esse algo fez o quê? Agregar, né? Ser um polo agregador de quem? De pessoas que têm um perfil comunitário, de colaborativo, de se ajudar, de pensar no próximo. E isso é que é bonito aqui na nossa associação. Porque uma das grandes mentiras que acredito que existem é o eu. Essa palavra deveria ser escada do dicionário, porque não existe o eu. Voltando à questão da fragmentação também. Na realidade, nós somos um todo. Sempre seremos um todo. O que nós conseguimos é sempre socialmente falando. É complementação. Se a gente está sentado é porque alguém lá atrás fez um banco. O que nós fazemos é sempre baseado naquilo que outros no passado já fizeram. Aqui na ABT, aqui na nossa associação, quantos já se foram e que construíram essas pedrinhas que estão aqui, que nós estamos aqui, já não estamos aqui, mas estão aqui. Então, nesse caso, para encerrar aqui, porque eu não tinha muito falado, também não tenho, mas o Bintal não dá para a gente pensar nisso desatrelado do que nós somos, daquilo que é a associação, daquilo que é esse movimento todo que começou. Então, na realidade, ele é o que é, ou seja, um lugar no espaço geográfico que nós somos aqui e que permite justamente isso, um polo agregador de pessoas diferenciadas. E o foco não está aqui dentro de si, egocêntrico, né? Mas sim no outro. Como é que eu posso melhorar o meu ambiente? Como é que eu posso melhorar o outro? Como é que eu posso ser mais útil para a sociedade? Então, acho que isso tudo, mais ou menos, já está sendo, talvez, né, um resquício do que seria ser Bintal, porque esse nome ele projeta, é uma catapulta, é uma projeção para que eu possa dizer, poxa, tal, tequila, tal, existem tantas coisas maravilhosas, eu quero ser alguma coisa maravilhosa também. Então aquilo projeta a mente. Mas acredito que toda vez que eu queira definir, que não é o campo, é mais ligado ao campo da ciência, né, da matéria, a definição, a concretude, você precisa definir para que você tenha uma estrutura, alguma coisa assim, você precisa definir. Mas nesse campo do transcendental, acredito eu que seja algo que é em construção. Nós estamos em construção para isso aí. E basicamente voltando àquilo que nós somos, a busca da verdade e da autoconsciência. O autoconhecimento. O autoconhecimento, eu não sei se vai ser possível tão cedo. Né? Esse autoconhecimento, porque o nome está dizendo, se eu já sou consciente, não tem o que eu estou fazendo aqui. Bom, não tem, de repente eu até posso, mas se eu estou numa busca do autoconhecimento, a busca dessa verdade, então estamos em projeto, né, de construção. Então eu não sei se eu consegui, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? Muito obrigado. Agora eu fico. É isso? Ou acabou? Transcendental? Alguém mais quer falar alguma palavra? Esse aqui bem rapidinho. Olha lá, para falar. O poema. O poema, O poema. Esse daqui eu gostaria de falar para você. Uma coisa assim que me toca. Viu? 92 anos eu vou fazer agora dia 10. Vamos. O que você... Deixa eu só terminar aqui. Então uma coisa assim que Ela vai que pra falar mim, um pouco. sim, eu vou passar para ela. Ai, deixa ela. Não, só para terminar sobre o Bintal. Uma coisa. E assim, muita coisa que não dá para você palpar, não dá para você entrar. Tá? Vou sentar. Esse pra gente que não é possível você palpar, mas é o seu dia a dia. E uma coisa assim que a gente aprende, né? Que nós aprendemos muito, como exemplo aqui que o mestre dá, quando se fala em Bintal. Essa tolerância, essa simplicidade que a gente aprende, que a gente quando vem para cá você não se dá conta. Que a vida é muito mais simples, pode ser mais simples. A tolerância, a simplicidade, a solidariedade. Eu acompanhei alguns gestos assim
que tocam, alguns gestos que tocam mesmo a gente e que serve como exemplo do que o mestre Ivo faz. Então esse vivenciar essa oportunidade aqui, né, nesse espaço, né, nesse momento, é assim, super importante. Agora o poema A poesia, os poemas. Aqui é que eu só fico desequilibrada, viu? Desterrada, chão, enterrada. Eu vim ao teu encontro para me incluir naquele destino. Já cansei desse céu, desse caminho, desse mar. Leva-me contigo para o teu destino, ai, precipitado. Leva-me contigo para o teu deserto e fica ao meu lado até que eu me transforme. Quando eu já não for mais eu, solta-me maré que o vento me trará de volta. Queria convidar todos para que formássemos um círculo. Isso aí eu fiz quando eu tinha assim uns 19. Não, é mesmo. 16, 17, 18. Vamos fazer uma roda redonda, circular. Agora. Bom, queria agradecer aqui a participação de todos, agradecer tudo que eu aprendi com esse compartilhar coletivo. E queria pedir agora só que cada um, a gente vai passar aqui pela roda, cada um falasse uma palavra que representasse aquilo que você está levando para sua casa a partir dessa conversa coletiva de hoje. Eu estou levando acolhimento. admiração, Escuta. Uma palavra sobre o dia de hoje. Maravilha. Transformação. aprendizagem, Alegria. Sensibilidade. Carinho, Integridade. Gratidão. integração, fraternidade, Amor. admiração, Integração. Esperança. Solidariedade. Vibração. Luz. E nossas três palavras. Luz. Fraternidade, Saúde e paz. não esqueçam dia 29.